Enquanto as cenas celestiais se desenrolam diante de nossos olhos, através da visão de Daniel, capítulo 7, o espectador é transportado para o centro de um tribunal divino, onde se estabelece o juízo investigativo, um processo celestial, antes da volta de Cristo. A narrativa é solene, com tronos sendo colocados e o ancião de dias se assentando em majestade, rodeado por miríades de anjos. É nesse cenário impressionante que os livros são abertos e um julgamento se inicia, como descrito em Daniel capítulo 7, versículos 9, 10, 13, 14, 22, 26 e 27. O foco central desse juízo não está apenas na condenação do mal, mas especialmente na vindicação dos santos do Altíssimo, daqueles que decidiram permanecer fiéis à aliança com Deus. O veredito, ao final do processo, é favorável ao povo de Deus, e o reino é entregue a eles, mostrando que, no fim, a justiça divina triunfa e o bem recebe sua recompensa eterna. O plano da salvação, portanto, não é apenas uma promessa de perdão, mas também uma revelação pública da justiça de Deus em salvar os que o aceitam de coração. Este juízo não é um evento isolado ou arbitrário. Salomão já havia afirmado em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, que Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E o apóstolo Paulo reforça essa realidade em Romanos, capítulo 14, versículo 10, ao declarar que todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Isso nos mostra que o julgamento não é um instrumento de terror, mas uma manifestação da ordem e da justiça celestiais. Deus, em sua sabedoria, não precisa dos livros para saber quem será salvo ou perdido, mas permite que o universo, incluindo os anjos, como mencionados em primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12, veja com clareza a equidade de suas decisões. Afinal, eles testemunharam a origem do mal com a rebelião de Lúcifer e o consequente conflito no céu, como registrado em Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. Agora, diante da história humana, os mesmos seres assistem Deus revelar como pretende resolver definitivamente o problema do pecado. A narrativa bíblica nos leva a outro ponto crucial. O padrão do juízo divino não exclui a investigação, como mostra o episódio de Abraão intercedendo por Sodoma. Em Gênesis capítulo 18, versículo 20, Deus declara que o clamor de Sodoma havia chegado até ele. Mas mesmo diante de um pecado tão evidente, Deus não age sem investigação. Ele desce para ver com seus próprios olhos se o que se dizia da cidade era realmente verdadeiro, permitindo inclusive que Abraão dialogue com ele e questione se o Senhor destruiria o justo com o ímpio. Isso nos revela que Deus não age de maneira precipitada. O juízo é transparente, justo e acessível, até para os seres humanos compreenderem. Esse episódio ilustra perfeitamente o princípio do juízo investigativo. Antes de qualquer sentença final, há um exame profundo dos fatos, e o caráter de Deus é apresentado como absolutamente justo. A figura central do juízo, no entanto, não é apenas o trono, nem os livros, mas o próprio Filho do Homem, Jesus Cristo. Daniel, capítulo 7, versículo 13, mostra que ele se apresenta diante do ancião de dias. Mateus, capítulo 20, versículo 28, confirma que ele veio para dar sua vida em resgate por muitos. É a presença de Jesus que torna o juízo uma boa notícia para os santos. Em Daniel, capítulo 7, versículo 22, está escrito que o juízo foi dado em favor dos santos do Altíssimo. Isso só é possível porque Cristo, em sua perfeita justiça, representa os redimidos. Ele é nosso advogado, nosso intercessor e também aquele que justifica. Sua justiça cobre os fiéis como um manto, e é ela que garante nossa aceitação diante do trono. Não há mérito humano que se compare ao sacrifício do Salvador. O juízo, portanto, não é uma ameaça,
mas uma etapa da vitória do bem sobre o mal, uma vitória garantida por Jesus. Por fim, ao refletir sobre esse juízo tão profundo e revelador, somos confrontados com uma pergunta direta e desconcertante. Quem poderá subsistir diante de um Deus santo quando todos os segredos forem expostos? Qual é a nossa única esperança? A resposta está em Cristo. Somente Ele pode apresentar-nos sem culpa diante da glória do Pai. Como diz Judas, capítulo 1, versículo 24, é Ele quem é poderoso para nos guardar de tropeçar e para nos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. O juízo pré-advento não é um mistério ameaçador, mas uma declaração cósmica de que Deus é justo, de que Cristo é nosso Salvador e de que a salvação é oferecida a todos os que escolhem viver em fidelidade a essa aliança de amor. O trono de julgamento é, para os salvos, também um trono de graça.